Em uma avaliação de processos operacionais, é importantíssimo o especialista em controles internos, como o auditor interno, identificar corretamente o sistema de controles internos daquela operação. Nós temos 3 níveis dentro desse sistema de controles internos. Nós temos o ambiente de controle, nós temos o controle do processo e nós temos os controles de transação. Correta identificação desses controles, ou do que é a composição desse sistema de controles, é que vai permitir maior assertividade dentro da opinião, dentro da avaliação, dentro do posicionamento do especialista de controles internos e do auditor interno em relação ao aperfeiçoamento do sistema ou então ao processo de correção desse sistema. Nós sabemos que um controle interno é uma ação baseada num procedimento, baseada numa política que visa mitigar um ou mais fatores de risco. Quando nós estamos realizando o levantamento do processo por meio de entrevistas, nós precisamos ter a proficiência de fazer essa identificação. Então, hoje, eu convidei a nossa aluna Bruna Lobo, que é uma das certificadas SIX, para apresentar para vocês a experiência dela, a experiência do dia a dia dela, utilizando o 5W1H para fazer essa identificação. Acho que vai ser muito legal para que vocês possam aperfeiçoar o trabalho de vocês. Então fiquem aí com a Bruna, que ela vai dar toda essa explicação de como utilizar essa ferramenta, tá bom? Em seguida aí. Continue aqui. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruna e hoje eu vim trazer um tema muito bacana dentro da matéria de controles internos, uma explanação a respeito de um método para identificarmos um controle no momento que estivermos fazendo um mapeamento de algum processo em específico dentro das áreas da companhia. A gente sabe que hoje ainda muito se confunde a respeito do que é efetivamente uma atividade, ou seja, uma rotina que faça parte do dia a dia daquele processo em específico, e um controle propriamente dito. Sabemos que um controle, ele somente é existente caso a gente precise mitigar algum risco. Ou seja, se houver algum risco identificado naquele processo ou naquela atividade, efetivamente a gente precisa identificar ou desenhar um controle, caso ele não seja identificado naquele momento. Uma pergunta que eu faço para vocês é: como identificamos um controle? Será que tudo que o colaborador da área, no momento da nossa entrevista, nos informa que é um controle, ou seja, somente plotar dados dentro de Excel, acessar um sistema, efetuar alguma transação específica em algum sistema, será que tudo que a gente ouve efetivamente é um controle? Ou seja, será que tudo efetivamente está mitigando o risco que a gente identificou naquele processo? Então, como vamos identificar o que é um controle? Na verdade, o controle, ele tem algumas premissas e parâmetros para, de fato, ele ser um controle. E um método muito interessante e eficaz que a gente pode utilizar para isso é o 5W1H. O 5W1H, ele é um método que ele pode ser utilizado dentro da companhia para outras coisas. Nada mais é do que um checklist de atividades, que a gente entende efetivamente qual é o passo a passo que tem ali naquele momento que a gente está dentro do mapeamento. Ele pode ser usado para projetos, para planos de ação, ele pode ser utilizado para várias coisas, inclusive para planejamentos. Ele traz uma organização efetivamente daquilo que a gente está mapeando e identificando. E ele pode ser utilizado na prática para identificarmos um controle. E eu trouxe aqui exemplos para a gente entender como que vamos utilizá-lo. Então, o 5W1H, ele tem 6 itens. E quais são esses itens e como vamos exemplificá-los para colocarmos na prática quando formos escrever o nosso controle? O primeiro deles é o when. O when é quando, ou seja, qual é a periodicidade de execução daquela atividade? Ela é uma atividade trimestral, quinzenal, diária? Ou seja, para ser um controle, a gente precisa ter uma periodicidade. Não tem como ter uma planilha em Excel dizendo ser um controle se a gente não tem uma periodicidade para aquela existência. Uma aprovação que é executada no sistema, se a gente não tem uma periodicidade para aquilo. A periodicidade, ela pode ser inclusive sob demanda.
No entanto, a gente precisa identificar qual é aquela demanda que está gerando aquela necessidade em específico. Então, não dá para ser aleatório. Ou seja, não dá para dizer que eu tenho uma aprovação mensal, aprovar em um mês, passar 2, 3 meses sem aprovar e aprovar somente no quarto mês. Um controle, ele precisa obrigatoriamente ter uma periodicidade. A outra é o who, ou seja, quem. Quem é o responsável por executar aquela atividade de controle? Quem conduz aquela operação em específico? Um controle que a gente estiver falando, por exemplo, de autorização, ele não pode ser executado em um mês por um analista, outro mês por um gerente, outro mês por um assistente. Ou seja, inclusive, a gente tem o princípio da segregação de função dentro de controles internos, que é onde a gente diz que o mesmo profissional que executa a atividade não pode ser o que revisa, não pode ser o que aprova. Então, aqui, efetivamente, quando a gente trata de um controle, a gente traz o mesmo princípio. A gente precisa ter um cargo ou um profissional designado para executar aquele controle. Logicamente que a gente sabe que profissionais mudam dentro da organização, mas o cargo específico gerencial que faz as autorizações daqueles pagamentos em específico, tendo o princípio da segregação de função, ele precisa ser sempre o cargo gerencial, independente da pessoa que estiver ocupando aquele cargo. Então, o who é quem está executando, ou seja, não necessariamente o profissional, mas qual é o cargo que está executando aquele controle em específico. O outro na sequência é o what, ou seja, o que? Qual é a atividade de controle efetivamente realizada? Quais são os resultados dessa atividade? Ou seja, é uma autorização de pagamento? É alguma segregação de acesso? Qual é efetivamente a atividade que eu estou executando ali? E aí a gente precisa saber quais são os procedimentos necessários para aquela execução, quais são os inputs e os outputs que existem dentro daquela execução. Aqui é o momento da gente explorar o detalhe do controle, ou seja, o que efetivamente é executado. Então, por exemplo, sob demanda, o gerente de TI acessa o sistema e executa uma aprovação. Isso que ele acessa e executa uma aprovação, onde está o controle? O controle efetivamente é a aprovação. Então, o que é feito para a gente entender efetivamente onde que está o nosso controle? Somente acessar o sistema não é o nosso controle. Isso faz parte da atividade, é o procedimento, faz parte da atividade de controle. Mas, efetivamente, para a gente garantir que exista um controle, a gente precisa, por exemplo, nesse caso, dessa autorização feita pelo gerente. E aí, qual é essa periodicidade que ele faz? É sob demanda, todo momento que há um novo chamado. Então, a gente sabe exatamente até aqui quem faz, quando faz e o que efetivamente faz. Na sequência, a gente tem o where, ou seja, onde que essa atividade é conduzida. Em qual lugar que ela é conduzida? Ela é em um sistema? Ela é no Excel? Um controle, ele não tem como ser em um mês, por exemplo, um controle com periodicidade mensal executado numa planilha Excel e no outro mês executado em um sistema. Logicamente, se eu tenho uma melhoria sistêmica atrelado a isso e a gente passa a fazer o controle no sistema, faz sentido em um mês ele ser na planilha Excel, na sequência ele ser o sistema. E daí para frente, ele vai ser sempre no sistema. Não dá para ser um mês em um, outro mês em outro, e aí troca. Não, ou seja, para a gente assegurar que aquele risco está sendo mitigado, a gente precisa identificar exatamente onde que o controle é executado. Então, por exemplo, se a gente está falando que o controle é executado em um sistema em específico, eu preciso identificar em qual sistema, porque eu preciso ter um workflow para aquele sistema, eu preciso identificar quem é a pessoa que está efetivamente, o cargo que está efetivamente autorizando aquele controle, autorizando aquela atividade, por exemplo. Então, eu preciso saber, eu preciso ter um log para identificar o que efetivamente aconteceu ali. E aí, por isso, eu tenho que seguir todo o meu passo a passo sempre dentro do sistema. Então, o quarto item aqui que a gente vê para fazer o checklist do nosso controle, fazer o checklist para desenharmos o nosso controle ou identificarmos que ele é existente, é onde que ele efetivamente ocorre. Na sequência, temos o why, ou seja, o porquê que o controle é necessário. Aqui é o momento que a gente responde a mitigação, o que estamos fazendo para mitigar aquele risco identificado. Então, nada mais é do que a resposta positiva para o nosso risco. A gente sabe que o risco ele é negativo, ele é algo que a companhia precisa identificar, precisa monitorar, mas ele não é algo que a companhia quer efetivamente que aconteça.
Então, aqui, nesse momento, no porquê, é o momento da gente saber efetivamente a resposta positiva àquele risco identificado. E qual é a resposta positiva? É o controle que é feito. E por que que esse controle é feito? Qual é o real objetivo dele? É segregar uma função, é não ter pagamento indevido, é não ter pagamento em duplicidade, é a gente não ter acessos indevidos. Qual é efetivamente, qual é o objetivo daquela realização? Porque, como eu disse anteriormente, não faz sentido a gente ter um controle se a gente não tem um risco. Então, se a gente não precisar mitigar nenhum risco, a gente faz uma atividade dentro do nosso processo e não efetivamente um controle, porque controle tem custo, controle tem burocracias, porque efetivamente a gente precisa evidenciar que todos esses itens aconteçam, né? Então, assim, ele só realmente acontece se a gente tiver um objetivo. E esse grande objetivo é a nossa mitigação a riscos. Uma aderência, por exemplo, a alguma lei ou regulamento que esteja dentro da nossa companhia, alguma ideia de confiabilidade dos nossos dados contábeis. E isso tudo é totalmente atrelado à mitigação do risco que for identificado naquele processo. Esse é o momento da gente responder qual é o porquê da gente estar desenhando ou identificando aquele controle no processo. E por último, o 1H é o how, ou seja, como essa atividade de controle é conduzida, qual é a maneira que ela é conduzida. Aqui é um momento de detalharmos cada vez mais efetivamente o que a gente executa. Nesses 5 anteriores, a gente vem citando passo a passo dentro de uma atividade de controle identificada. Então, se ela é sob demanda, se ela é trimestral, se ela é feita por um gerente ou por um diretor, se ela é uma autorização ou se ela é um acesso, onde que ela é executada, se é em algum sistema, se é numa planilha Excel, se ela é uma assinatura numa planilha Excel, o porquê, ou seja, é para a gente mitigar qualquer acesso indevido, é para a gente mitigar um pagamento em duplicidade, é para a gente mitigar algum pagamento indevido, qual é efetivamente o objetivo para a gente executar, e aqui é o momento da gente pegar todos esses componentes e detalhar nossa atividade de controle, trazendo quais são os inputs, quais são os outputs dela, quais são as interações necessárias. Muitas das vezes a gente precisa de interações de outras áreas, ou até mesmo dentro de um controle, por exemplo, semiautomático, a gente tem uma interação humana dentro de um sistema. Então, aqui é o momento da gente identificar quais são efetivamente as interações dentro do controle e detalhar ele dentro da nossa escrita, tá? Então, assim, de forma conclusiva, esse é um método muito eficaz para a gente identificar um controle ou desenhar um controle para mitigar os riscos identificados. O 5W1H, ele nada mais é do que uma organização, né? Para a gente não ter nenhum tipo de confusão lá para frente e a gente cair na dúvida que hoje as áreas das companhias caem. Ou seja, é uma atividade ou é efetivamente um controle? A gente sabe que as atividades fazem parte do dia a dia, elas são procedimentais, elas vão acontecer sempre, tendo um risco ou não. O controle já não. O controle, ele é utilizado, ele é identificado, ele é desenhado, mapeado ou até mesmo sugerido, caso ele não seja identificado no momento do mapeamento, justamente porque a gente precisa mitigar risco. Não existe nenhuma companhia que não queira mitigar risco, né? A gente não quer ficar totalmente vulnerável a algo que a gente já tem identificado, que pode ser uma resposta negativa, que possa efetivamente impactar nos nossos objetivos estratégicos. E para isso que serve um controle interno. Ele serve justamente para que a gente não tenha surpresas, que a gente não tenha ocorrência, ou seja, que a gente não chegue numa gestão de crise efetiva no momento que a gente não consegue buscar respostas para mitigarmos os nossos riscos. Então, esse método ele é muito eficaz para a gente conseguir planejar, para a gente fazer um checklist efetivo e identificar qual efetivamente é o controle naquele momento do nosso mapeamento. Tudo bem? Espero que eu tenha sido clara. Qualquer dúvida eu sigo à disposição. Muito obrigada. Tchau!